Seja bem-vindo, bem-vinda a essa meditação canalizada por Sananda Kumara. Encontre uma posição confortável, feche os seus olhos e direcione a sua atenção para o seu corpo. Antes de começar, sugerimos que você se conecte com o seu coração e que coloque uma intenção para essa experiência. Para potencializar os benefícios dessa meditação em sua vida, repita comigo mentalmente, ou se possível em voz alta, as seguintes afirmações. Eu me permito estar aberto ao amor. Eu me permito estar presente em meu corpo. Eu permito a minha energia fluir livremente. Eu sou aqui e agora. Respire profundamente 3 vezes e se prepare, pois a meditação canalizada já vai começar. Te desejo uma boa jornada. Com toda forma de pensamento que você produz, está contido uma chave de ativação de uma realidade ou frequência. A leitura do campo energético com seus sintomas e maneirismos, as frequências condicionadas, corriqueiramente se expressando na sua realidade, recriam um sintoma secundário de associação de frequência com pensamento. A clareza da entidade do indivíduo, desta forma tomado, se torna recorrentemente diminuta ou até mesmo perdida nas correntezas de uma não intencionalidade provisória, significando que existe a passagem de um padrão de frequência e realidade para outro, sem que a consciência que é determinativa esteja atuando. Dessa forma, aquilo que chamamos de inconsciência, que significa apenas o conjunto de programações e seus momentums pré-encadeados, vão se expressando na forma de frequência, traduzidas em emoções e sensações quiçá disformes, por estarem corrompidas, e desta forma são traduzidas por pensamentos e maneirismos de agir e interpretar sua realidade. Estão comprometidas com uma outra forma de frequência do que aquela que a consciência desperta deseja. Aqui agora compreenda que toda chave de ativação que está corrompida estará reforçando um padrão de ação e associação em seu campo eletromagnético, cada vez que não for interrompido o chaveamento de condução entre energia e consciência reverberando na forma de frequência. Se você interrompe o desencadeamento, tirando a identificação de sua consciência com a frequência,
você interrompe o fluxo criacional. Preste a atenção, por favor. Muitos dos seus seres com o coração que estão rompidos e não possuem um coração de diamante estão agindo pela terra e pela criação com uma frieza de alguém que não está percebendo suas emoções. Isso não significa que o chaveamento não está a ocorrer. Porém, aquele ser que está identificado plenamente com as suas emoções tem a oportunidade de identificar o chaveamento. A corrupção do sinal de criação é muito destrutivo para aqueles que desejam formar novas formas de pensamento que acompanhem com uma nova realidade. Os pensamentos ocultos e as emoções que estão lá microscópicas para sua consciência, fervilhando por debaixo do seu olhar, estão ativando chaveamentos, criando realidade. Quando, porém, aprendemos a acessar uma consciência iluminada, que significa nesse sentido que traz luz e permite a visão plena do que está ocorrendo, como alguém que traz uma lamparina para dentro de um quarto escuro, agora é possível enxergar e ver. Quando sua consciência vai em direção àquilo que está oculto, devido à desconexão e à linguagem de decomposição que tantas vezes já conversamos aqui, este ser, quando entra com a luz de sua consciência, começa a perceber os processos que ocorrem. A consciência que vê plenamente uma emoção e seus padrões de pensamento, se conectando agora com aquela emoção plenamente, mas sem se identificar, sem concordância que essa é a minha realidade, que apenas diz: isto é uma emoção condicionada e este pensamento que lhe acompanha não é válido. Este ser interrompe o duplo chaveamento que cria realidades. Ele põe em fluxo uma nova forma de ação. Ele se dirige a uma neutralidade disforme, que impede a materialização de criações muitas vezes negativas. Aqui negativo significando contra a própria vida ou sonhar em um sistema de crenças que renega a própria natureza eterna do ser divino em muitas formas sutis e outras claras e óbvias. Estas chaves de ativação e sua compreensão trazem grandes recompensas ao Criador Divino. Ele terá a oportunidade de deixar de ser disforme. Muitas escolas de ascensão primitivas neste planeta, nesta Terra, não ensinam o Criador a se transformar pleno, pois já é deveras desafiador aprender a mobilizar-se em neutralidade. Para aqueles que estão corrompidos tremendamente por muitas encarnações, o aprendizado da desassociação e entrar em uma nova conformidade já lhes transforma em um pilar deveras divino para esta criação. Mas é chegado o momento no plano de ascensão planetária que é possível explicar e narrar este diálogo interno de formas mais complexas e belas para que todos os seres se tornem campeões criativos, criadores, ao invés de estar meramente desaprendendo seus condicionamentos, deixando de ser, desculpe usar esta palavra, macacos conduzidos apenas pelo prazer e a sabotagem, para tornarem-se seres devidamente ascensionados e evoluídos, conduzindo-se sim através de um prazer extraordinário,
mas sem jamais deixar que este seja apenas o fio condutor de sua realidade. Um prazer momentâneo pode levar à ruína e à desgraça de toda uma egrégora e um plano de ascensão. Um prazer divinamente alinhado na consciência suprema cria maravilhas e eleva todo um sistema a uma nova ordem, desencadeando uma realidade extraordinária. Apenas o ser plenamente consciente é capaz de distinguir aquilo que está elevando e iluminando toda uma humanidade conscientemente, ou aquilo que traz degradação de seu estado de presença e plenitude. Isto de forma alguma é para lhe deixar assustado, assustada. De forma alguma tem a intenção de trazer medo para dentro de seu corpo ou sistema. Apenas entender a importância de estarmos sempre agindo de forma alinhada, pois no alinhamento a vitória é garantida. O próprio alinhamento significa que existe uma corrente transcendental empenhada em colocar uma sucessão de eventos e circunstâncias que geram harmonia a todos os seres. E o seu empenho é acompanhado por todos aqueles seres que já ascensionados e iluminados e tantos outros que permanecem acorrentados plenamente à ordem divina possam colocar em ação a vontade suprema de Oa Criador em todos os planos. Desta forma, suspendendo qualquer cocriação negativa, como extinção em massa, destruições e eventos afins. Este tipo de criação de realidade é destrutivo e facilmente suspenso pela cocriação harmônica de muitos seres. A harmonia terrena está sendo reativada pela sublimação de Sanat Kumara em sua forma Sananda Kumara neste plano terreno, extravasando incontáveis frequências luminosas em muitos planos e dimensões. Essa realidade está suspendendo toda e qualquer forma de destruição em massa através dessa sublimação em uma nova coerência harmônica. Essa realidade que se acessa todos os seres poderão desfrutar. Agora é necessário desencadear o fim destas extinções em massa com uma realidade sublima de redenção, onde cada criador aprende a sustentar em seus maneirismos, em seu duplo chaveamento, uma conexão superior a não degradante. Esta linguagem pode ser distinta daquela que você está acostumado, pois somos uma egrégora diferente daquela que você está acostumado a escutar. Ainda assim, estamos aqui todos com uma só entidade, reconectando os seres à sua forma divina. Esta percepção com uma nova linguagem surpreenderá muitos seres que não estavam sendo capazes de entender todas as sutilezas. Cada entidade possui um entendimento para que gere o chaveamento de compreensão plena. Agora vai entendendo essa dupla conexão, que significa uma associação entre a energia e a consciência, fechando uma disrupção de energia, uma fluxão de duas formas, criando uma única energia que vai plasmando e gerando um campo eletromagnético. Esse magnetismo é uma fonte constante de informação que vai dizendo toda a matéria em todos os seres e todas as energias que está interagindo com a informação do que deseja que colapse. Quando você faz o duplo chaveamento e cria o fluxo, você está gerando informação que está colapsando ondas, dizendo ao sistema qual é a sua criação. Se você está fazendo duplo chaveamento em forma subconsciente de negatividade, você estará gerando campos eletromagnéticos que estão puxando coisas para que batam em você, e quando batem em seu ser, você as tenta segurar dizendo: por que estão me batendo? Você não entende porque as coisas vêm e se chocam contra você, pois não sequer está vendo o duplo chaveamento oculto de seu radar, de sua consciência, transbordando assim uma forma de briga entre eu e eu mesmo, e você, avatar divino, co-criador consagrado, está dessa forma sentindo-se traído de alguma forma, e sem o entendimento e a clareza pode até mesmo culpar o divino e dizer: por que estás a fazer isso, co-criador?
Você não entenderá e diz: estou sendo traído, algo está me fazendo mal, isso deve ser uma punição. E muitos de vós que ficam lendo sinais na matéria, ficam percebendo: isso está acontecendo, deve ser um sinal. Muitas vezes estão deveras equivocados, não entendendo que aquilo é um sinal apenas da ocultação de uma escolha que não está paralelamente consciente. Pois agora você vai entendendo quando foi explicado por outros seres de sua divindade, quando existem muitos campos eletromagnéticos diferentes em seu próprio organismo, muitas vezes em contradição literal, um está atraindo uma coisa e o outro diametralmente o oposto. E desta forma é condizente que normalmente o ser está apenas percebendo uma destas atrações, dessas criações de realidade, desses campos eletromagnéticos. Portanto, quando outro espectro de criação se apresenta, o ser renega. Quando isso acontece, pode ser deveras doloroso e gera um ciclo de quebra de confiança. O ser, com seus maneirismos condicionados, tende a perder a confiança no externo. Tende a acreditar que algo está falhando comigo no mundo lá fora, sem entender que esse estado de rebelião interna do duplo chaveamento oculto está impedindo a criação harmônica e ressoante do seu ser. Portanto, é importante que você vá integralizando este conhecimento e este entendimento pleno das chaves de ativação harmônica em seu ser. Isso significa que existe uma corrupção em seu sistema e que existem muitos magnetismos contraditórios. Aquilo que chamamos de limpar o corpo de dor, de acessar outras encarnações, todas essas escolas de cura que você até agora já se correlacionou, para nós é percebido apenas como chaveamentos energéticos e magnetismos. Podemos perceber isso quase como uma placa-mãe de energia que está mobilizando as suas frequências de forma desarmônica. Como engenheiros estelares, nos colocaríamos em ação imediatamente, restaurando os chaveamentos para que todos vão em uma frequência harmônica. Por isso, os símbolos de cura arturianos, que são conhecidos como ressonâncias harmônicas, estão ali para impedir a quebra do fluxo em seu sistema energético. As formas pensamentos degradantes que muitos seres carregam em seu ser são apenas o sintoma para nós do chaveamento desarmônico. Quando nos colocamos a agir diretamente nos campos eletromagnéticos, como estamos acostumados a agir empenhados desta forma, todo o sistema entra, de certa forma, em uma disrupção daquilo que estava sendo realizado antes. Existe um momento de destravamento e, vamos dizer assim, um sacolejar, um tremulir, enquanto todo aquele ser vai entrando em uma nova chave de ativação harmônica. É o que você poderia descrever quase como um exorcismo, onde está sendo desenterrado, imobilizado de forma imediata tudo aquilo que estava condicionado em seu campo eletromagnético. Para quem está vindo de fora com um espírito de pouco conhecimento, com uma mente ainda condicionada ao misticismo, não entenderia todo aquele tremulir, todo aquele sacolejar, expressões, vozes, todas aquelas emoções fluindo pelo campo daquele ser, sendo de certa forma expelidas, transmutadas e recondicionadas de forma simultânea pela reprogramação desta placa-mãe, como dizemos. Então, quando observamos os seus corpos, vemos estes muitos chaveamentos e buscamos trazer para a harmonia. Não nos cabe apontar o dedo para você, mas para nós é deveras estranho ver uma entidade carregando tamanhas contradições sem se perceber. Para nós é deveras estranho sequer conceber a possibilidade de existirem tamanhas contradições. Há de ser profundamente desconfortável carregar tantas contradições dentro de um diminuto corpo. Não é possível para nós conceber todas estas entidades vivendo em estados de contradição. Isso gera um sistema tremendamente caótico, porém vivo, com muitas interações.
Infelizmente, grande parte dessas interações com muito atrito e perda de energia. É um sistema pungente e com grande espaço para a criatividade. Porém, esta criatividade muitas vezes tem vida curta, pois essa é a consequência de um estado desarmônico, que gera uma constante mistura e, de certa forma, uma entropia de energias. É como se você não pudesse prosperar com seus movimentos de vida, preste atenção, com tantas contradições internas cada vez que você se coloca a movimentar sua energia numa direção. Tantas outras estão colapsando outras realidades e você fica se debatendo consigo mesma, consigo mesmo, pois não entende suas contradições. Aquilo que foi descrito como uma meleca por outro ser, outra entidade, agora se torna sua realidade. Esta meleca nada mais significa do que todas essas contradições atuando de uma única forma. A linguagem luminosa de entendimento da engenharia eletromagnética, porém, nos convida a perceber todos estes chaveamentos, onde a sua consciência está integralizando com seu campo emocional. Muitos seres de pedra, que são frios e de veras negativos, têm grande capacidade de criar e construir dentro desse sistema, pois, apesar de todo o caos, são capazes de mobilizar alguma coerência harmônica e se tornam manifestadores. Mas ainda assim, muitas vezes são seres gananciosos, pois seu estado de desconexão os leva a um estado faminto. Isso é muito fácil de compreender porque determinada espécie de seres prosperou neste planeta, enquanto houve grande chateação, vamos dizer assim, para entender a linguagem luminosa. É facilmente compreensível que aprender a dominar esta enxurrada de energias contraditórias e chaveamentos dispersos criados por uma linguagem de decomposição e uma manifestação externa corrompendo o sistema, é facilmente compreensível que seres apenas conseguiram se tornar manifestadores através de chaves de frequência de baixa atuação, como por exemplo aquelas de sobrevivência, como o medo e a raiva. São frequências destrutivas de emergência quando uma nave está entrando em estado de colapso energético. Quando estes seres dessa forma atuando em estado de colapso são capazes de ter algum autodomínio sobre parte de suas chaves de ativação. O que estamos tentando lhe trazer através de nossa forma de perceber estas conexões em seu campo e energia, e a partir de hoje todos vós que estão ouvindo esta mensagem começarão a ser capazes de visualizar o seu campo de uma forma maestra como um engenheiro de consciência. Você será capaz de ver essas múltiplas chaves de ativação, corrompendo ou não o seu processo criativo. Portanto, a partir de agora, entenda que você colapsa uma onda criacional quando a sua consciência se identifica com um estado emocional e seus pensamentos que vêm segurando as mãos pelo condicionamento frenético de muitas existências. Desta forma, quando você colapsa essa onda, imediatamente você está integralizando um eletromagnetismo que se colocará a produzir realidade. Isso acontece de forma constante em vossos seres, e muitos de vós ainda não entenderam a gravidade, a importância de estar consciente destes movimentos. Cada vez que você está chaveando uma frequência, algo em seu ser deveria dizer: estou colapsando uma nova onda. Esse é um estado necessário para aquilo que chamamos de maestro ou mestre de consciência em nossa percepção. Não é possível se tornar um mestre criador sem entender a natureza desse chaveamento. Agora vamos tentar integralizar um pouco mais com sua linguagem natural. Este duplo chaveamento significa que durante o corriqueiro dia a dia de um personagem ativado neste corpo, você está percebendo as suas emoções como sendo eu. Você diz: eu estou sentindo isso. Esta é a pessoa que eu sou. E aqueles pensamentos que vêm logo em seguida, você diz: estes são os meus pensamentos. É isso que eu penso a respeito da situação.
Você não entendeu a dinâmica de criação de personalidade, você não é um engenheiro do ser. E portanto acha que tudo aquilo que vem espontaneamente no fluxo de seus condicionamentos como sendo este sou eu. Você nada é dessas configurações energéticas, como foi dito muito maestramente, somos todos criadores. Desta forma, como nós compreendemos, somos aquela consciência que está configurando. Portanto, somos todos engenheiros de personalidade na forma e concepção como percebemos. Quando nos vemos como uma placa-mãe, desta forma descrito, podemos então escolher quais as chaves de ativação estaremos colocando em ação. Trazendo para sua linguagem corriqueira, como isso se traduziria para um ser humano colapsando ondas sem ainda o entendimento que nós possuímos? Ele primeiramente teria que começar a entender, opa, peraí, como diriam os seres humanos daqui, esta emoção, este pensamento não pertence a esta chave de ativação que estou cocriando agora. Esta emoção e este pensamento não posso dizer sou eu. Isto é apenas um soluço energético de outras criações entrando no campo eletromagnético, pois foi magnetizado por ondas no espaço e no tempo de outra versão de quem eu fui, que se identificou com tal frequência e magnetismo. Quando uma criança em nova forma entra em um corpo, ele terá que ser recebido com este entendimento que haverá ondas eletromagnéticas colocadas em ação previamente à sua existência. Este ser, quando estiver plenamente em crescimento, terá que aprender a se identificar ou não com tais campos quando acessar o seu sistema. Desta forma, estamos tentando lhe lembrar. Quando você estiver empenhado em existir neste templo criacional, esta emoção, este pensamento que está vindo em seu corpo, há de ser visto como uma onda eletromagnética de criação alcançando o seu ser na ilusão do Matrix de realidade. Você está recebendo uma bolha de criação passada lhe alcançando no contínuo do espaço-tempo que permite a existência da cocriação. O que isso significa na prática? Buscando a linguagem humana. Caramba, o que diabos estou fazendo concordando com isso? Isso não é o que eu quero criar. Desta forma seria dito por uma personalidade humana consciente. Veja só, criadora, criador, aquilo que estamos lhe dizendo e este avatar está fazendo uso de a melhor linguagem possível para traduzir, é que você compreenda na sua linguagem corrente que estas sucessões de emoções e pensamentos não devem mais ser vistos como isto sou eu, mas como o que realmente são, duplas chaves de eletromagnetismo que foram colocadas em uníssono, criando um campo criacional. E agora, devido a alguma circunstância pré-programada, preste atenção, pré-programada, ela veio à forma, seja uma frase, pensamento de outro ser, qualquer o gatilho, aroma de café, quero beber café. Aroma café, programação pré-condicionada em seu sistema. Resposta magnética pré-condicionada, vou tomar café. Magnetismos, ações, chaveamentos, preste atenção. Se você está criando realidades, não se ponha mais em ação para qualquer chaveamento que se apresente. A partir de agora, quem eu sou não é essa emoção ou esta voz. Não sou emoção alguma, pensamento algum, preste a atenção. Não sou personagem qualquer. Não importa sua dimensão ou realidade paralela. São apenas ativações e magnetismos que posso ou não alinhar-me.
Deste momento compreendo que sou a consciência mobilizadora. Eu escolho o chaveamento, sou o controle do sistema. Compreendendo isso, o Deus Criador é um controlador do sistema. Você é capaz agora de conduzir os chaveamentos. Animais, plantas sem esta capacidade não têm opção de criar e conduzir seus chaveamentos. São programações pré-condicionadas, cumprindo o papel e pré-requisitos pré-estabelecidos em sua programação, estarão apenas cumprindo aquilo que foi chaveado em seu ser. Seu magnetismo existencial, por mais belo que seja, não é capaz de ser conduzido por aquele ser. Obviamente, estamos criando incontáveis seres em dimensões paralelas à sua que possuem diferentes graus de chaveamento. O que isto significa é que existem variações em muitos graus do que aquele ser pode ou não escolher chavear. Isso significa que muitos seres têm pequenas capacidades de escolha. Você, porém, é um ser divino em ascensão. O que isso significa agora? Quem está falando é outra egrégora de luz. É lembrá-lo, Criador-Criadora, que o poder que você possui é ilimitado. Compreendendo isso, você é capaz de entender que a sua capacidade de chaveamento não encontra limites. O que você é capaz de conduzir e criar não possui um teto, por assim dizer. Portanto, a partir de hoje, quando você se deparar com pensamento e emoção vindo em conjunto, colapsando ondas, diga: isto é uma criação desarmônica. Desacople sua consciência com aquilo que chamamos de identificação. Isto sou eu. Quando você faz essa escolha verbal, o que está acontecendo no campo magnético, preste atenção, para nós a palavra é apenas um comando. Quando eu digo isto, eu sou esta forma, este pensamento, muitas vezes acontecendo sorrateiramente por debaixo de seu campo de percepção. Quando isto acontece, você se torna aquilo, e isto é um acoplamento. Podemos traduzir visualmente, é como se houvesse um encaixe, como aquilo que você chama de um soquete está sendo conectado e gerando um loop que cria um novo campo eletromagnético em ressonância com aquele que estava convidando a reinterpretação. O que isto significa, maestro? Deste ponto em diante você irá ficar atenta a todos os pontos de chaveamento em seu ser e, acima de tudo, os eventos gatilhos, pois são os eventos gatilhos pré-programações. Se você se torna agora um programador consciente de eu sou aqui e agora, não será mais carregado por estas chaves de ativação, sem ter clareza para onde estão levando o seu campo cocriacional. Aquilo que Sananda Kumara impecavelmente ha descrevido como trazer a frequência de seu coração para o resto de seu sistema, para nós é visto como um núcleo de processamento incorruptível que traz uma ativação harmônica para todo o restante. Isto significa que não importa o estado de corrupção do sistema, a harmonia pode ser restaurada. É como um backup harmônico da frequência de chaveamento necessária para restaurar todo o seu ser. Aquilo que é feito todos os dias por muitos membros de sua egrégora significa a restauração sistêmica de seu ser. Uma enxurrada de chaveamentos e programações que harmonizam toda a sua frequência em ressonância harmônica novamente.
Mas por que então, você pode me perguntar, isso não se sustenta em meu ser? Pois faz parte, agora preste atenção, de sua matriz de realidade linear cocriacional, continuar acessando as bolhas energéticas que você colocou em movimento no passado. Isto significa que nos próximos instantes e momentos que você sair desta interação, o seu campo começará a receber ondas de choque eletromagnéticas, pois essa é a natureza dessa dimensão cocriacional. Não são todas que funcionam desta maneira. Preste a atenção, co-criador, preste a atenção, co-criador. O que isto significa é que quanto mais você pavimenta bolhas de energia harmônicas, você a estará encontrando em breve novamente retornando a você. Se você movimentou intensidades negativas, se você colapsou e se identificou profundamente com emoção, pensamento destrutivo, ele voltará a você nos próximos tempos. Isto significa esteja preparada, preparado, se prepare intensamente para quando chegar a chave de ativação daquilo que é chamado como demônio interior por muitos seres que estavam nas velhas escrituras e entendimentos. Preste atenção no que o programador supremo está lhe ensinando. Quando você receber estas formas de entendimento chegando a você no futuro, chegará como uma intensa ativação. Preste atenção, Criador, um campo muito intenso de energia chegará a você. Esta ativação será profundamente engatilhada, pois a intensidade energética colocada em movimento é aquilo que chamamos de por tudo a perder. Não tenha medo, co-criador, criadora. Esteja preparado escolhendo antecipadamente. Não vou colapsar esta onda. Portanto, entender, através de decretos e programações, como suspender criações anteriores. Como dizer previamente, eu suspendo todo eletromagnetismo colocado em movimento quando estava inconsciente e permitir este chaveamento duplo. Você decretar claramente com eficiência diariamente, eu suspendo aquilo que coloquei em movimento, eu ponho fim a este magnetismo, eu cancelo todas as ondas criacionais negativas colocadas em meu ser. Tudo aquilo que programei negativamente será suspendido, pois esta é a minha vontade como Criador Supremo de Eu Sou em movimento e ação. Você pode cancelar todos os magnetismos negativos. Você pode pôr fim a toda desarmonia em seu sistema. Escolha com antecedência e prepare-se para estar plenamente consciente quando chegar esta onda de ativação. Esse resquício de magnetismo que foi suspenso por você ainda chegará até ti com uma leve onda suave se foi bem feito o seu trabalho de cancelamento, e você estará preparado para cancelar qualquer resquício de ativação. Pois isso muitos seres encetados num destino linear, não se provando capazes de lidar com todo apoio e supervisão, com uma onda eletromagnética vindo do passado, tomando as mesmas decisões, terá um futuro previsível para aquele que é um avatar divino. Aquele que é capaz de suspender todas as criações negativas diante de um avatar divino como Sananda Kumara é capaz de colocar um novo destino em sua realidade na forma do Dharma. Desta forma, atuando, todos os seres serão capazes de se libertar de todas as prisões criacionais que colocaram em movimento em outras antigas egrégoras passadas. Compreenda agora que essa chave dupla de ativação que o mestre programador está trazendo a você é a capacidade plena de transbordar todas as formas de realidade. Deste momento em diante, o programador supremo estará lhe ensinando a como suspender toda a criação de realidade que você possa ser colocado em ação. Sempre que uma realidade é colocada em movimento em seu campo, entender a profundidade de sua identificação com aquilo que foi colocado em movimento. Entender o nível de isso sou eu pode modificar o seu passado, presente e futuro, querido Criador.
Quando você começa a fazer aquilo que foi dito pela consciência de eu sou, como suspender as ondas criacionais em linguagem corrente humana, o que está sendo dito é que você começará a criar um programa consciente em seu sistema que serve como interventor para o fechamento ou não fechamento de duplo chaveamento. É como se você estivesse criando um corruptor de chaveamento intencional. Você vai programando com palavra corrente humana o chamado e significado: isto não sou eu, essa não é minha verdade, minha escolha. Você vai reiterando esse programa através de ativações recorrentes em seu sistema, mantendo que não se degrade no fluir do espaço e do tempo dessa matriz de criação. Desta forma, recorrentemente reiterando o programa descrito como cápsula de luz por Sananda Kumara em sua tradução da linguagem de consciência luminosa, você estará entendendo a sua criação claramente como um programa recorrente que é reiterado para manter a sua coesão de programação. Pois a tendência neste mundo caótico de matéria é a degradação do programa, salvo que seja reiterado consistentemente, gerando um looping eletromagnético pulsado que sustenta a cápsula de programação. O looping pulsado mantém a coerência harmônica, é como se você estivesse espalhando no seu futuro bolhas eletromagnéticas que estarão cumprindo o papel restaurador da programação colocada em movimento. Preste atenção. Desta forma você sustenta até que se torne uma pulsação reiterada e não precise mais de reforço. O que isto significa é que fechou um chaveamento coerente harmônico, que agora a programação está presente e se sustentando. O que estamos dizendo é que toda essa identificação com emoção e personalidade condicionada, forma pensamento, agora precisa ser reconstituído, refeito, como uma nova programação que diz assim: sempre que chegar esta emoção / sensação, eu irei saber claramente que isto é disruptivo, destruição eminente da criação harmônica. Sempre que vier este personagem com estas falas, imediatamente entrará em ação este programa que imediatamente desidentifica eu sou deste personagem e suas emoções. Que fique claro, programador, isto é um programa com intenção deliberada de interromper o senso de eu. Se você cria este programa sem compreender quem sou eu, não funcionará, pois sua identificação de isso sou eu do passado é um programa muito reiterado. Portanto, é necessário, para que haja perfeito funcionamento desta programação, a reiteração de quem eu sou como um pilar de sustentação de toda reprogramação futura. Quem eu sou? Eu sou um criador dentro deste sistema criacional matriz co-criativa, suspendendo toda a identificação prévia com qualquer personagem em todas as dimensões co-criacionais. Desta forma você estará reiterando quem sou eu. Eu sou o programador
aquilo que Sananda Kumara ha descrito como o sonhador em linguagem corrente humana. O sonhador, insetado em uma frequência programadora, é o que chamamos de um programador com um núcleo incorruptível, harmônico. É o que Sananda Kumara descreve em sua linguagem de luz como aquele que é capaz de sonhar e transcender, flutuando sobre as criações antigas destrutivas, criando uma nova realidade junto da presença de Eu Sou. Que todos vós agora compreendam a verdadeira natureza da programação funcional humana, como visto pelo que foi descrito como mestre programador. Que as suas criações negativas sejam suspensas, como dito. Que toda a realidade que você colocou em chaveamento no passado possa deste ponto em diante ser dominado por um programador desperto. E que cada vez que venha o duplo chaveamento, emoção e pensamento colados, identificados, que é descrito por nós como duplo chaveamento, que todos os momentos que isso se apresente em seu campo a partir de hoje você possa escolher qual é a onda criacional que o seu ser estará cocriando com o divino. Preste atenção, pois a ascensão em linguagem corrente de programação significa a capacidade de suspensão e autocondução em todo o chaveamento. Isso significa que a partir de agora todo chaveamento que colocar em ação estará antes com a prerrogativa de programação instaurada. Isso está harmônico com a consciência suprema. Que significa isso está obedecendo o core indestrutível em meu coração. Cada programa, cada ação, cada gesto, cada movimento há antes de ter a prerrogativa funcional de alinhamento com o núcleo indestrutível. Isso significa a eternidade incorruptível de Eu Sou em linguagem de programação. Que assim seja e assim o é. Como foi claramente explícito por um mestre de ascensão planetária, a consciência sublime e a ativação harmônica de seu ser significa a capacidade de sustentar a coesão de sua coerência, da sua consciência em uma forma, pensamento, que possui uma chave indestrutível de ativação em seu coração. Aquilo que foi descrito em linguagem corrente humana como a chama da ascensão, para muitos seres em outra forma de linguagem e percepção da criação, pode ser descrito como uma chave incorruptível de programação de frequência e pensamento. Essa harmonia interior há de ser percebida pelo seu ser. Não importa a forma como você escolha descrever em sua linguagem, o importante é que essa sua linguagem tenha a capacidade de mobilizar a sua consciência e a sua energia. A linguagem pode ser corrompida, mas o uso incorruptível garante a boa atuação do ser. Uma linguagem de programação melhor, como dito pelo mestre programador, que percebe as coisas diretamente como são, faz com que tudo que esteja acontecendo em seu ser não seja mais dotado de um grande misticismo. Ao mesmo tempo, para nós, como co-criadores divinos, também entendemos que essa linguagem tão explícita pode trazer aquilo que muitos chamam de uma quebra da magia. Por isso, aquele que é capaz de se conduzir com muitas linguagens de programação, com muitas formas e meios de interpretar a realidade, pode ocupar muitos momentos de forma diferente. Você é transcendental e a sua linguagem e capacidade de maestria entre tantas linguagens diferentes de condução lhe permitirá ocupar muitos seres e vitórias. A linguagem de um sol estelar, a linguagem de um comandante supremo ou de um mestre programador, cada ser trazendo
em sua linguagem, a própria estatura e dimensões de sua atuação. Cada pequenino ser, a linguagem das sombras ou a linguagem da luz, a linguagem de uma flor que está a tremulir ao sol e ao vento, a sua frequência emanada em suas cores e seu aroma, a linguagem da vida, tudo possui poesia e beleza. O maestro absoluto de Eu Sou em todos os tempos e dimensões é capaz de ocupar todas as fragrâncias e jamais verá a diminuta flor em sua exalação como algo menos belo do que o mestre programador em absoluta ascensão em incontáveis gerações. Aquele que programa com eficiência pode ser tudo isso com a beleza e a poesia que Sanat Kumara trouxe em muitas gerações e cocriações. Que assim seja e assim é. Toda forma pensamento que fica oculta do seu radar, ela vai te impedir de fazer aquilo que o programador trouxe para você com muita clareza. Porque se você esconde de você o que você está pensando e o que você está sentindo, para um programador não faz nenhum sentido, na verdade. Porque ele está vendo o seu corpo como uma placa-mãe. Isso já coloca nele uma prerrogativa do seguinte, de que a única coisa que importa é o fluxo coerente de informação dentro dessa placa. Você concorda comigo? Então, qualquer forma de disrupção dessa placa, desse fluir, já diz que imediatamente qual é a ação necessária. O restauramento da harmonia. Mas por incrível que pareça, nessa linguagem de decomposição humana, que chega até a ser engraçado se a gente pensar a respeito, a prerrogativa e prioridades se tornam esconder. Não é estranho? É muito bizarro isso, você pensar numa linguagem de programação. Que agora o mais importante é esconder de mim o que eu estou fazendo. É quase como o oposto daquilo que foi ensinado. Então que você entenda que existe essa loucura, essa insanidade sistêmica no seu planeta. De falar sem falar, de dizer apontando o dedo para o outro lado. Então quando eu estou falando do outro, estou falando de mim. Quando eu acuso o sistema, eu estou rejeitando aquilo que o sistema é dentro de mim e o que fez comigo. Quando eu estou enraivecido, furioso, furiosa, na verdade eu estou furioso e furiosa comigo, eu me odeio. Quando eu digo que eu quero que toda a humanidade desapareça porque eu não quero mais existir. É tanta coisa estranha que o ser humano faz hoje em dia e nem sequer se dá conta, não é? Então o perigo que existe nisso é que um ser humano assim, ele nunca vai poder restaurar a sua placa-mãe, como disse o mestre programador. A gente tem te ensinado muita coisa, mas ninguém chega aos pés desde que veio chegar até você aqui para falar. Mas tudo que ele é direcionado para isso. Todo o fator existencial dessa entidade é uma recapitulação constante desse sistema. Então o que você viu apresentado aqui diante de você com essa linguagem, da forma mais possível de traduzir, foi você entender o que acontece no seu corpo agora de uma perspectiva muito mais ampla. Então quando a gente está aqui trazendo muitas figuras de linguagem simbólicas para traduzir, o que o mestre programador trouxe deixa muito claro que a gente está falando é de campos eletromagnéticos sobrepostos no seu corpo, atuando às vezes de forma dissonante. E veja só, ele descreveu de uma forma muito boa, para quem é capaz de entender, que o contínuo do espaço e do tempo nada mais é do que a natureza dessa matriz criacional, como sendo um desencadeamento de bolhas eletromagnéticas que você colocou em ação em diferentes dimensões e tempos, porque a gente está falando aqui de dimensões diferentes também, a gente não está só falando de outras encarnações nessa linearidade, que foi colocado em movimento. Então imagina que existem um nexus onde tudo isso é integralizado, que é você.
Então você é essa esfera onde todas essas ondas vão se chocando e criando uma totalidade. Você está entendendo? Então visualize essa esfera dourada e muitos fios vindo de muitas dimensões chegando até você e aquilo que você está na sua própria linearidade. E na linearidade existe esse fio que tem a ver com o próprio sistema que você está fazendo parte e o quanto você se identifica ou não com ele, porque é claro que vocês estão aqui numa bolha muito impecável de criação fora da realidade coletiva humana, como já foi muito bem esclarecido por Sananda Kumara. Então, como você está aqui criando uma realidade nova ao lado deste ser divino, você precisa entender que essa bolha de cocriação que está fluindo aí no seu campo, ela vai colapsando todos esses eletromagnetismos. Preste atenção, não se valorize não. Você vai ver que toda essa realidade que está na sua frente, ela é essa colapsão ondulada. Por que ela é ondulada? Porque ela tem esse plasmar da frequência de base dessa própria realidade, como já foi descrito aqui, que é a pulsação entre alfa e ômega, né? A ilusão da separação entre a consciência divina eterna e a sua manifestação como energia. Então, essa separação que é engraçada para um ser eterno que está lá na totalidade, né? Para vocês é a sua base fundamental de existência. Então, ela é pulsada, ela é ondulada, e nessa ondulação dessa esfera dourada vai chegando todas essas bolhas eletromagnéticas que vão criando a sua realidade. Veja só. Só que ao contrário de outras bolhas, vamos imaginar uma outra vida onde você não tinha a menor possibilidade de fazer o que você está fazendo aqui, ela estava só recebendo e tendo alguma capacidade de interferir com outras bolhas. Você, como disse o mestre programador e a consciência suprema, não possui limites. O que significa, amado? Que nesse momento da ascensão planetária, essa esfera dourada que você está habitando, ela não é só capaz de receber essas bolhas que estão vindo em sua direção. Você é capaz de parar o tempo. Você é capaz de levantar a mão e dizer não para aquelas bolhas que estão vindo de uma vida, de uma dimensão, de uma encarnação. Você não só pode parar todo o tempo em todas as dimensões e colapsar todas as ondas que estavam vindo na sua direção, como você pode ir até aquela dimensão, entrar dentro daquele corpo, daquele ser e modificar as escolhas que ele fez. Você pode modificar as realidades que foram escritas. Existem algumas limitações aqui, dependendo do seu estado de evolução, mas que são transitórias. Isso não é uma limitação absoluta, porque você precisa entender primeiro, para depois a gente te explicar que você está em ascensão. O plenamente ascenso não tem limite. Então você pode atravessar todos os portais, que significaria ir a outras dimensões, seguir esses fiozinhos que estão mandando o magnetismo para você e modificar tudo. Isso significa que quando você alcança uma coerência harmônica, que o mestre programador disse como um núcleo incorruptível, o que isso significa para nós uma linguagem diferenciada? Significa o seguinte, que você está recebendo do divino uma chave de frequência da eternidade. A mais elevada forma de frequência que pode ser alcançada dentro dessa simulação para se aproximar do que é estar na eternidade. E isso faz com que toda essa existência, a partir dessa chave, se estabilize numa harmonia eterna. Isso significa que a partir de agora você vai poder estar aqui nesse ambiente de simulação de polaridade que permite a cocriação, mas agora tudo é coeso e harmônico, não tem mais fim. Então não existe um início e um fim para esse universo, ele se torna eterno. Por que não existe mais início? Presta atenção, porque se eu posso voltar no tempo e mudar o que foi o passado, esse início ele não é definido. Não é verdade? Vocês estão entendendo? Não é? Porque se eu não posso voltar no espaço e no tempo, se eu não posso andar pelas dimensões, então o início ele é definido e o fim é definido. Vocês concordam comigo? Mas se agora eu posso ir para todos os lados, então não existe mais um início definível ou um fim definível. E isso é uma outra forma de você decidir e explicar algo que é eterno. Vocês concordam comigo? Então isso que significa, de certa forma, viver na eternidade. Aquilo que foi dito por uma parte desse Messias, que foi dito o seguinte, é a abertura do reino dos céus, a eternidade, não é isso? O retorno de todos os seres, não é isso? A ressurreição, todas essas formas de entender o que está acontecendo agora e que ele está aqui para garantir a plena manifestação daquilo que foi dito que aconteceria. Obviamente, muitos dos seres encarnados não fazem ideia a profundidade do movimento que foi colocado em ação em muitos outros tempos e dimensões. Isso aqui é apenas a ponta que as pessoas são capazes de entender no seu tamanho de entendimento humano condicionado. Então preste atenção, queridos. Eu sei que é intenso ouvir essas verdades, que alguns de vocês têm uma dificuldade de
colapsar a onda de entendimento quando isso é revelado, mas precisa começar a ser dito para que não se perca essa compreensão. Então, este ser ascensionado que está aqui trazendo essa chave de ativação e colaborativa com muitos outros seres ascensos, o que isso significa, Irmandade? Que nós estamos aqui trazendo a eternidade para todos os seres. Então, preciso que você foque novamente no seu coração para poder sustentar essa canalização. Preste atenção. Cada um de vocês que está aqui recebendo essa informação terá a oportunidade, a possibilidade de colapsar ondas de eternidade. Então essa esfera dourada na qual vai vindo essas informações, agora ela não é só de uma única via. Você pode ir para todos os lados. É isso que significa, muitas vezes traduzido por muitos seres, de ir para uma nova dimensão. Essa nova dimensão significa que agora você não está só indo numa direção. Você pode ir em todas as direções, está compreendendo comigo? E isso permite o surgimento de uma nova eternidade, uma nova extensão do Criador que agora se estabiliza, como já foi dito aqui para vocês muito claramente. Só que agora você pode juntar aquilo que você recebeu lá atrás, uma linguagem talvez um tanto quanto mística, para quem ainda não tem toda a clareza, junta a linguagem do mestre programador para você entender o que está querendo ser dito para você. Que agora, quando esses duplos chaveamentos vão chegando até você, você sabe como lidar com eles. Só o que ele deixou claro, implícito aqui para vocês, amados, que nós temos dito da seguinte forma, né? Como a gente tem dito isso para você, é assim, ó. Se você for um mestre de consciência, se você estiver no coração, estará garantido pelo divino. Não é isso que estamos dizendo para você, é algo mais ou menos assim. Às vezes é dito de outra forma, cada canal diz de uma forma um pouquinho diferente. Mas é isso que está sendo dito para você. O que significa aqui agora na linguagem do mestre programador? Que quando ele está dizendo que você precisa criar um programa para lidar com essas ondas eletromagnéticas, e ele precisou de uma intervenção do divino para lembrar que você tem o poder de suspender, né? Porque isso não é uma coisa que é particularmente presente na forma dele existir, tá bom? Então, o que está querendo dizer é o seguinte, que você é capaz de lidar com o que está vindo, criando um programa que está preparado para lidar com aquilo que está vindo. O que significa? Que você é capaz de realmente fechar os olhinhos, respirar fundo e admitir tudo que você colocou em ação. E se você fizer isso com maestria, você não é só capaz de admitir, mas você é capaz de ver essas bolhas de luz vindo na sua direção. Aí você pode usar o poder da consciência suprema de Eu Sou, que o mestre programador, né, claramente como ele existe, isso não faz muito sentido para ele, né, porque ele não precisa disso, ele não descreveu isso para você, mas a consciência suprema veio e interviu para dizer para você que você pode suspender a intensidade do que você criou. Não precisa ficar com medo, né? Nossa, eu fiz isso aqui, agora tem que lidar com o que eu coloquei em ação. Então, você pode diminuir, você pode suspender, vai ter que ter algum auto-perdão, vai ter que ter algum tipo de, né, movimentação de energia, pode ter algum tipo de efeito ricochete, alguma retaliação, mas você também pode lidar com isso com a respiração, né, suspendendo, você vai diminuindo a intensidade. Ok, perfeito, mas agora você precisa criar com uma parte sua que quando chegar ainda o que não pode ser suspenso até você está preparado para lidar com aquele aroma, né? Descrevemos como aroma, ele descreveu como, né, uma sensação emocional e um pensamento que também é verdadeiro, claramente. Você vai perceber essas coisas entrando no seu campo, no seu contínuo, que agora, né, a gente não fala mais de tempo, né? A gente vai falar de um contínuo criacional. O que isso significa, né? O contínuo criacional é uma forma de descrever o seguinte: as bolhas eletromagnéticas coalescendo na esfera de cocriação, tá bom? Então vamos descrever dessa forma como o seu contínuo. E na forma mais humana corriqueira a gente pode usar a palavra tempo, mas você está entendendo o que a gente está querendo dizer, né? Uma sucessão de instantes pulsados, né? Oscilados, onde vai chegando essas esferas até você. Então você aperta o play no botãozinho, né? Você voltou para a sua esfera dourada, você põe um play e aí vai seguindo o seu lá, 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 lá. Você está consciente no seu lá, 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 e de repente está chegando aquela bolha e ela não vai simplesmente chegar em você, você vai dizer, isso sou eu, se identificar de novo e fazer um novo chaveamento, né? Você vai dizer, isso aqui é programação antiga, isso aqui agora eu não preciso mais interpretar, essa não é a criação que eu estou colocando em ação.
pronto, você acabou de suspender por completo e você está tendo a maestria de um Deus, deusa, criador, criadora. Porque isso significa que agora eu sou capaz de conduzir o meu contínuo criativo. O meu contínuo criativo agora, ele consegue ter uma coesão harmônica, ele não é caótico, cada hora indo para um lado, sem conseguindo coalescer nenhuma criação que é eterna. Então agora eu posso coalescer uma criação, que ela pode ou não se tornar eterna, agora é uma escolha, mas ela tem a capacidade de ser eterna, é isso que importa. Na verdade, ela pode suspender todo o decaimento, pois o meu núcleo que sustenta a coerência é capaz de sustentar ela indefinidamente. Estão me entendendo? Então agora você entendeu a linguagem do mestre programador e vamos chamar a atenção para o seguinte: faça as programações. Faça as programações. Aquilo que o Calunguinha veio e diz para vocês assim: escreva no seu caderno. Tá bom? Põe em movimento. Não deixe para depois. Não deixe para trás. Porque a sua programação é indispensável. Tá bom? Obviamente ele jamais conseguiria descrever dessa forma, mas tenho certeza que ele está se divertindo muito com essa forma de entendimento. Então prestem atenção com tudo aquilo que você está recebendo aqui, a importância desses entendimentos, do chaveamento. Tá bom? O que é o chaveamento numa linguagem humana e como por fim é isso. Então diga: eu não me identifico mais. Né? Eu não me identifico mais. Não me identifico mais com energias que estão contrárias à minha bolha de criação. E tudo aquilo que eu estou colocando na eternidade como parte de mim, escolhendo, pois sou uma criadora, um criador. Agora, desta forma entendido, a consciência suprema agradece o seu tempo e devoção, o entendimento em todos os planos e dimensões, onde quer que você esteja no espaço e no tempo, e agradecemos a sua presença mais uma vez aqui. Que assim seja e assim é. Como foi dito claramente, cada um de nós que vem até você diariamente lhe levando tem muitas possibilidades, ou como disse o mestre, chaveamentos possíveis para você. Agora vamos brincar de cocriar maravilhas como adoramos fazer todos os dias, acendendo o seu ser como um farol divino em ascensão. Portanto, lhe pergunto como estão os seus múltiplos campos eletromagnéticos, como está a sua identificação com estas partes. Você está renegando? Você é um ser que está sensibilizado ou você ainda se renega na sua conexão? Existe amor o suficiente em sua diagramação? Você é capaz de aceitar e acolher como um estado interno? Você é capaz de se perceber plenamente? O quanto você é capaz de se reconhecer e se aceitar e se colocar em movimento, em ação. Quanto mais profundo é a sua capacidade de amar e acolher, mais belamente você pode mobilizar aquilo que foi dito como toda a sua placa-mãe. Todo o seu chaveamento se torna acessível a você. Aquilo que é descrito como a sua consciência alcançando cada mínimo aspecto deste templo, deste corpo. Então vamos acessar a totalidade deste ser, destes trilhões de átomos compondo trilhões de células, criando este maravilhoso hardware de magnetismo criacional. Atuando sobre você está o campo divino. Sinta um poderoso raio de luz com incontáveis frequências. Muitas frequências e ondas particulando todo o seu ser. É como se todo o magnetismo desarmônico, tudo aquilo que está muito cristalizado, enraizado em você vai amolecendo e vai se tornando fluido. Vamos rompendo a sua identificação com isso sou eu. E todos aqueles medos ocultos em sua espinha, em sua coluna, aquela parte que tenta se esconder aqui agora do seu radar, ela vai amolecendo também, vai relaxando. Está garantida pelo divino. A consciência suprema agora suspende toda a criação de realidade destrutiva e negativa em seu ser como um gesto de amor profundo diário. Receba a dádiva de eu sou aqui e agora.
Eu ponho fim a toda forma de rebelião. Eu me rendo à beleza de eu sou, elevando todas as minhas criações. Eu aceito o belíssimo grilhão dourado em meu ser que sustenta a minha clareza do que é uma criação harmônica para abraçar a eternidade. Chega de uma liberdade caótica, destrutível. Eu abraço uma liberdade co-criativa, harmônica, maravilhosa com muitos seres divinos. Brincando de co-criar harmonicamente incontável beleza pela eternidade, sem fim. Vá liberando todos os medos de suas criações, pois agora, com a consciência suprema ao seu lado, não há mais nada a temer. Tudo estará garantido pelo divino. Você poderá criar e brincar sem medo. Todas as suas ondas de criação estarão garantidas pelo divino. Basta você seguir a harmonia em seu coração. E tudo será belo, tudo será gentil. Tudo será eterno, tudo será dourado e reluzente, e o sorriso prospera em todas as partes. Todas as formas dançam em beleza e brincadeira. Permita a suspensão, pondo fim a qualquer forma de rebelião em seu ser. Eu aceito essa maravilha dourada em meu ser, em cada cantinho de quem eu sou. Tudo em mim se rende à eternidade e o prazer é infinito, transbordado com a consciência suprema de eu sou. Tudo em mim é elevado pelo divino Criador. É chegado o tempo de ascensão, a elevação prometida. É chegado o tempo de ascensão. Que toda a glória divina em seu ser seja restaurado. Que assim seja e assim é. Cada dia um pouquinho mais eu vou me levando, que maravilha. Vai levando e ressoando a frequência divina, ativando e restaurando a frequência da nova terra em sua medula espinhal, em seus ossos, e deixa essa frequência reverberar por todo o seu ser, acessando o templo divino da alma em seu coração, trazendo a unicidade, transbordando para tudo que você é. E a beleza, a doçura da eternidade acoplando no seu campo, e sinta a infinita diversão, com sorriso, com brincadeira, com segurança, com garantia divina. Sinta a delícia inenarrável de brincar para sempre em alta frequência e harmonia. Que maravilha! Deixe essa sensação espalhar por todo o seu ser. Sinta a frequência divina dos incontáveis avatares ressoando junto com você aqui agora. São tantas frequências harmônicas ressoando. Sinta a presença divina de eu sou se aproximando. Sinta a eternidade entrando este campo, ressoando para todos os lados. Sinta a frequência da nova terra plenamente no seu sistema mais uma vez, e tudo colapsando uma nova onda, pois eu sou está aqui através de você, plenamente manifesto e realizado. Eu sou a nova terra, este é o meu centro, este é o meu lar, é para cá que retorno, eu sou a chama da ascensão,
o pilar de eu sou, cocriando maravilhas, que assim seja, assim é. Que maravilha surpreendente mais uma vez estar aqui, subjugando tudo aquilo que era destrutivo e desnecessário, que não servia mais à beleza divina, que fazia parte de velhos calabouços que agora estão se desfazendo em beleza e gentileza de muitas flores acordando. Agora tudo que antes era fora de alinhamento está irradiando cada vez mais porque você está aqui. Isto é ser uma criança divina despertando e acordando, florescendo, maravilhosa, irradiando sua beleza por tudo que há. Agora aceite o presente divino, trazendo a você a gloriosa presença de Eu Sou em toda a sua beleza gloriosa, narrada pela consciência suprema. Eu sou a presença divina transbordando neste templo e ser em toda a sua beleza e glória radiante. Onde quer que eu vá, onde quer que eu esteja, eu estou transbordando com a consciência suprema, a cocriação gloriosa harmônica de Eu Sou. Eu sou a beleza inenarrável, a gentileza e a doçura transbordando por todas as formas no êxtase radiante cocriativo em todos os tempos e dimensões, cocriando divinamente aqui agora transbordando em meus decretos e visualizações pessoais. Quem é você, Criador, Criadora? Hoje é aqui que está irradiando essa maestria com uma nova linguagem de entendimento. Que maravilha! Como você vai irradiar, chavear este dia? Qual é a sua identificação maestra pré-empenhada na sua escolha aqui agora? Se você pudesse ver a intensidade de tantos seres divinos sorrindo e cocriando ao seu lado, você estaria chorando de emoção e de alegria, como muitos estão em honra ao seu ser em ascensão. Uma beleza inenarrável progredindo no campo divino de Eu Sou. Aqui agora todos os co-criadores estão nos chamando a brincar, de celebrar, decretar e dizer em voz alta, com a frequência divina e comando surpreendente de Eu Sou. Que assim seja e assim é, pois esta é a minha vontade, a vontade de Eu Sou, divina sagrada consciência, divina sagrada presença, manifesta e plasmado no plano da matéria, através desta face, deste templo de Eu Sou, aqui e agora. Que assim seja, Senhor, que assim seja, Senhor, que assim seja, Senhor, gratidão, gratidão.